Ei, queridos, tudo bom? Aqui é a Aisha. Tô fazendo uma sequência de vídeos com respostas que recebi no direct sobre Yoni Eggs. Perguntas recorrentes, inclusive vou postando aqui, vou colocando aqui aos pouquinhos. Demorei um pouco, mas cá estou. A primeira pergunta é: se o uso das eggs é indicado para limpar memórias de relacionamentos passados, de pessoas com as quais a gente já se relacionou e já se relacionou sexualmente, inclusive, no passado, e se ela também corta memórias traumáticas, memórias de abuso, memórias de infância. Então vamos lá. Vamos trazer uma visão, a minha leitura, né? Da visão tântrica taoísta é uma leitura que me dá um quentinho no coração e que tira de mim os moralismos, sabe? Eu questiono muito o que a gente pensa e o que fizeram, o que contribuiu para que esse pensamento se construísse dentro de mim. Então eu vou trazer uma visão tântrica taoísta. Vamos pensar no seguinte: você convida uma visita para vir à sua casa. Aí a visita quer ser legal com você, te traz um bolo de chocolate, daqueles bem doces, com recheio de chocolate, cobertura de ganache ou o contrário, enfim, aquele bolo maravilhoso, só que ele é tão doce, tão cheio de açúcar, e você é diabética, você não pode comer aquele bolo. O bolo em si não tem problema nenhum com ele, ele é maravilhoso. Ele só não é bom para você que tem diabetes. O que você pode fazer com aquele bolo? Primeiro dizer para a visita: você é um cretino, me trouxe um bolo que eu não posso comer. Ele nem sabia, é a primeira vez que ele está indo na sua casa, né? Segunda coisa, pode jogar aquele bolo inteiro no lixo, direcionar aquela energia para o lixo, o que é um pecado, né? Até porque energia a gente não destrói, lei da física, a gente não cria energia nem destrói energia, a gente transmuta energia. Direcionou aquela energia do bolo para o lixo. Terceira coisa, você pode cortar aquele bolo em fatias e presentear crianças no farol, pessoas que te abordam no farol pedindo dinheiro e que possam comer aquele bolo e que vão ficar felizes da vida comendo aquele bolo. Quarta coisa, pode trocar com a sua vizinha. Vizinha, ganhei um bolo, mas eu não posso comer. Queria trocar por umas frutas. A vizinha, claro, tem umas frutas, acabei de ir à feira. Vocês fazem aquela troca, fica todo mundo feliz. Enfim, são várias coisas que você pode fazer com aquele bolo, certo? Mas o bolo em si, não tem problema nenhum com ele. Quando a gente recebe uma visita no nosso corpo, no nosso campo vibracional, talvez aquela energia possa combinar e superfluir com a nossa, talvez não. Assim como todos os elementos não combinam entre si na tabela periódica, e não é por isso que eles são ruins, eles são o que são. Uma visão tântrica taoísta e mulheres tigresas brancas, mulheres que são meditativas e que usam Yoni Eggs, talvez possam se descolar dessa ideia de energia ruim, energia boa, né? E querer dizer ao outro: vou limpar a sua energia do meu corpo. O outro também é uma centelha divina, tanto quanto você. Dizer que o outro tem uma energia suja, uma energia ruim, isso aí é a sua percepção da energia dele, né? Não muda nada na vida dele, inclusive, muda na sua. Então, talvez, ao invés de dizer a egg serve para limpar energias de relacionamentos passados, eu prefiro dizer: nós vamos trabalhar a nossa potência, a nossa capacidade de alquimista. Caiu no teu corpo, é energia, e é energia para você, para a tua jovialidade, para fazer o bem para você, para fazer o bem para as pessoas que estão ao seu lado, para te dar energia para os teus projetos. Então, o que a egg faz é alquimizar energias, entra no nosso vibracional e alquimiza essas energias para o nosso benefício. Essa é a primeira coisa. A segunda pergunta, né? O item B desta pergunta. As eggs colaboram para cortar memórias dolorosas, memórias de abuso, memórias de infância que estão nos atrapalhando.
Olha, eu acredito que em algumas memórias a gente não consiga nunca viver sem elas, né? Inclusive, aprender a lidar com essas memórias muitas vezes pode ser uma questão de multidisciplinar. Transdisciplinar, não é nem multidisciplinar. Transdisciplinar. A gente vai precisar de um psicólogo, a gente vai precisar de EG, a gente pode precisar de algum espaço onde a gente possa trabalhar a nossa fé, a nossa crença numa força superior, enfim, é uma questão transdisciplinar. E por experiência própria, em alguns momentos a gente revisita tanto essas memórias que eu acho que o interessante também é não deixar que essas memórias monopolizem a nossa vida. Então, por exemplo, eu estou meditando, aí me vem uma memória que eu já entrei tanto nela, que eu já trabalhei tanto em cima dela, que eu simplesmente olho para ele e falo: olha, senhora, não me aborreça nesse momento, que eu estou olhando outras coisas. Depois a gente conversa. E hoje, esta senhora tem a generosidade de me dizer: tá bom, eu volto daqui a pouco, vai. Ou volto depois, enfim. Algumas memórias eu medito e elas voltam. Mas o que eu acho que é possível é que a gente não monopolize a nossa vida com uma memória só, sabe? Então eu acho que é mais esse trato com a EG, com o nosso corpo, pode nos trazer uma possibilidade de não ter todas as nossas experiências monopolizadas por uma única memória. O que muda é o jeito com que a gente lida com a memória que vem. Então, cortar a memória, eu acho um pouco até ingênuo de falar. Vou cortar memórias de um abuso. Não, eu vou aprender a lidar com essa memória. E se em algum momento eu não quiser olhar e não quiser conversar para essa memória e não quiser chorar por essa memória, ela vai ter que me respeitar. Porque eu também opto, eu não sou eterna, eu tenho N memórias, N lugares para visitar na minha vida, não consigo ficar olhando uma memória só. Então acho que a possibilidade mais real que a EG pode nos trazer, que os trabalhos de meditação podem nos trazer, é essa consciência de olhar para essa memória, respeitar o tempo dessa memória, mas também dizer a ela: olha, eu tenho outras coisas para cuidar, agora não. E tomar um chá tranquilamente, sem precisar ficar levando cutucões doloridos no nosso corpo por uma única memória em todas as experiências. Eu acho que é isso, são possibilidades reais, são possibilidades maduras e são possibilidades mais divertidas que a gente pode caminhar com o uso das EGs. Então, fazendo essa volta toda, respostas. A gente sim trabalha a nossa capacidade de alquimia para todas as energias que entram e que saem do nosso corpo de uma forma real e madura. E se a gente pode cortar memórias, não. Algumas memórias a gente não vai cortar nunca, mas a gente consegue lidar com elas também de um lugar mais maduro, mais gentil, sem pirar e sem entrar na tristeza e no sofrimento toda vez que elas aparecem. Um beijo.